Ok, minha gente. Então vamos lá. O nosso tema dessa noite é senso comum e ciência. Então nós temos aí uma imagem meio customizada do Isaac Newton, né? Tá parecendo um galã do Senhor dos Anéis aí, né? Com essa cabeleira toda aí. Mas acho que tem alguns elementos importantes das contribuições do Newton, né? Quando a gente vê lá atrás o fruto, parece uma maçã, que depois vai permitir que ele elabore, né, postule a lei da gravitação universal. Temos aí um telescópio, ele não é o inventor do telescópio, mas ele faz um tipo de telescópio que era uma grande novidade para a época, né? Tem a decomposição da luz branca passando pelo prisma, e aí se abrindo nesse espectro de cores visíveis, né? Então, assim, é uma figura bastante significativa para a ciência, tá? Pelo menos no que respeita à mecânica clássica, o Newton traz uma grande contribuição. Evidentemente, há muita coisa que o Newton trouxe que depois teve alguma superação, mas a ciência é feita disso mesmo, né? Não dá para a gente construir a casa a partir do telhado. A gente tem que começar do alicerce. Então, essa é uma lei, esse é um a priori da ciência. Não tem como a gente construir a casa partindo do telhado. A gente começa de baixo e vai erguendo as paredes, e aí quem vem depois vai colocar o forro, né, vai colocar a madeira e vai colocar as telhas, e é assim que funciona, tá, gente? Bom, acho que todo mundo aqui, em algum momento, ou pronunciou, já ouviu essa frase, esse dito popular, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Aliás, a propósito, né? Se a gente deve ter até acho que pesquisa e investigação sobre isso, do que as crianças mais brincam, o tempo passa, os eletrônicos vêm, né? E modificam as formas de brincar, reinventam criatividade ou embotam, né? A criatividade das crianças. Embotar é o contrário de inventar, na verdade, né? É quase como paralisar, né? Comprometer a criatividade, mas a gente vê, por exemplo, criança brincando de ser professor, parece que é uma coisa assim que está muito presente, né, no cotidiano lúdico, infantil, brincando de médico, né? Então, quando a gente ouve essa frase, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, vamos pensar um pouquinho, vamos pegar uma das ciências, a psicologia, né, como exemplo para nós aqui. Você pega um vendedor, né, um vendedor que é muito premiado na empresa, é um cara elogiado porque vende bastante e tal, costuma-se dizer que ele tem um certo feeling, né, para lidar com os seus clientes, que ele tem uma espécie de persuasão, uma arte do convencimento para vender. Muitas pessoas falam assim, olha, eu não me dou com vendas, eu não fui feito para isso, né, eu não tenho o jeito do fulano, enfim, né? Eu não tenho a versatilidade que o fulano tem, mas costuma dizer assim que alguns vendedores têm uma certa psicologia, né? Não é a psicologia dos psicólogos, mas é um tipo de psicologia que faz com que eles tenham assim essa permeabilidade que lhes permite oferecer seus produtos e cair na graça da clientela, né? A gente costuma falar também, ainda pensando na psicologia, quando você tem aquele amigo, né? Que você destaca como a pessoa quando você está com um conflito, com uma angústia, com uma necessidade, precisando desabafar, não, tem que ser a fulana ou o fulano, porque ele tem um jeito de escutar, ele não fica me julgando, né? Ele não fica querendo sobrepor a fala dele, ele deixa eu falar. Se diz também desse amigo que nos ouve, né? Que ele tem uma certa psicologia. E isso pode valer para muitos âmbitos da vida. Por exemplo, né, o aluno, quando negocia com o professor a entrega de um trabalho cujo prazo ele não cumpriu. Então, ele chega com um jeitinho, né? Que muitas vezes não é o jeitão dele do dia a dia. Então, se diz assim, que ele usa de uma certa psicologia
para poder fazer ali a sua reivindicação, né? E o professor vice-versa também, né? Quando precisa negociar algumas coisas, né? Alguém quando vai dar uma má notícia, gente, né? Nós temos na medicina, né? Os médicos estudam bastante isso, essa psicologia clínica, né? Essa necessidade, assim, de saber fazer a intervenção, fazer a abordagem, não é fácil. Existe uma psicologia científica, mas existe também, não dá para negar, uma psicologia do senso comum. Não é a dos psicólogos, tá? Mas ela é psicologia, tá? Já vai fazer sentido porque que eu estou abordando a partir disto, tá? O que acontece assim, as pessoas, elas têm um domínio, ainda que pequeno e superficial, pegando o nosso exemplo, vamos ficar nele por enquanto, da psicologia, né? Aquela científica que forma psicólogos das mais variadas áreas, né? Pode ser um psicólogo comportamentalista, pode ser um psicólogo humanista, pode ser um psicólogo mais voltado para a psicanálise, mas não importa, ele teve uma formação científica para isso. Mas como nós, que não somos psicólogos, não fizemos faculdade disso, né? A gente acaba tendo um domínio, como eu disse, pequeno e superficial. Isso vai, assim, fazer com que a gente expresse explicações cotidianas, né? Que não são as do psicólogo, mas tem em alguma medida tocam, né? Aquilo que o psicólogo faria. Isso vai se dar em todas as áreas do conhecimento. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas na Grécia antiga, no grego, nós temos três palavras que para nós aqui viram uma só, né? São as três traduzidas como conhecimento, né? Mas assim, o grego tem essa particularidade de apontar assim para níveis, para graus, para gradações do conhecimento que são diferentes. A primeira é doxa, D-O-X-A, doxa, né? Doxa quer dizer conhecimento, mas que tipo de conhecimento? É aquele conhecimento, gente, da opinião, né? A opinião que cada um tem a sua. E opinião esta que a gente tem visto tem sido responsável por as pessoas se pegarem nas redes sociais quando aquilo que elas postam entra em conflito com uma opinião divergente, né? A gente tem visto muito isso, essa briga ideológica, essa briga de ideias, que na verdade são brigas de opiniões, né? Isso tem a ver com um posicionamento pessoal. E percebem, né? Todo mundo tem um remédio para alguma coisa, tem um conselho para alguma coisa, tem uma visão política para alguma coisa, né? Sem ser especialista em quase nenhuma delas. Uma segunda palavra grega para conhecimento é sofia. É a parte final do composto filosofia, que deu filosofia, né? Filo quer dizer amigo de alguma coisa, né? Que é filéu no grego, filo, amigo da sabedoria, do conhecimento, que é sofia. Só que o que é essa sofia para os gregos antigos? É o conhecimento da maturação, da maturidade, da experiência, daquele que tanto avançou em idade e colecionou experiência de vida, ou aquele que, mesmo tendo pouca idade, já tem muita experiência de vida. Então, é um conhecimento, agora não é só opinião, é de alguém que viveu alguma coisa. Né? Quando a gente costuma falar assim, não, mas eu conheço isso porque eu passei por isso. Então, tem mais ou menos a ver com isso. Só que tem um terceiro nível, uma gradação no conhecimento, para os gregos, que é episteme, tá? E vai dar uma palavra, assim, que na ciência é muito importante nas questões teóricas, que é epistemologia. Logos, todo mundo sabe o que significa, né? É a ciência ou estudo de alguma coisa. Então, epistemologia é o estudo do conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento científico, tá? É um conhecimento sofisticado. Então, gente, o que acontece é assim, nas mais diferentes áreas, ó, não perde de vista, o nosso assunto aqui
é senso comum, ou conhecimento do senso comum, e ciência, conhecimento científico. É uma introdução ao nosso assunto, tá? Para a gente ver como a educação é uma área científica também. Então, em muitas áreas do conhecimento, nós temos palpites, pitacos, tá? O que é muito diferente de quando a gente tem uma posição de um especialista, tá? Uma outra coisa, nesses dias, no nosso país tem colocado muito em evidência essa dicotomia entre ciência, principalmente no que respeita às vacinas, né? No que respeita ao tratamento da Covid, e às vezes um conhecimento do senso comum que não se prova por toda a exigência que a ciência precisa cumprir para que esse conhecimento seja um conhecimento abalizado, né? Seja um conhecimento realmente que se sustenta, tá? Então, o senso comum, olha essa tela, né? Ele é o conhecimento da realidade, tá? Do cotidiano. E o cotidiano, gente, é onde nós experimentamos o real. Mesmo se a gente esteja alienado nesse real, não tem problema, tá? Pode ser que a gente esteja muito vivo, muito consciente do que está acontecendo, ou a gente esteja numa espécie de Matrix, né? De uma caverna de Platão, né? Achando que a realidade são as sombras que a gente está vendo, quando o mundo está acontecendo em outra direção, né? Isso é uma metáfora para a alienação muito grande, que desde os gregos inspirou o filme Matrix, inclusive, né? Então, a vida cotidiana é a vida real, a vida acontecendo agora, né? A vida da segunda-feira à tarde, da terça-feira à noite, né? Onde nós estamos inseridos, nos movimentamos. Essa é a vida por excelência, tá? Já a ciência, gente, ela vai diferir-se um pouquinho disso que eu estou falando, de a vida acontecendo como ela é, né? Como diria o Nelson Rodrigues, ela é uma atividade reflexiva, ou seja, ela vai exigir, tá? Eu tenho conhecimento da vida porque eu estou na vida. É pele dural, entendeu? Eu sinto o vento na pele, eu arrepio de frio, eu suo de calor, entendeu? Então eu faço conhecimentos. Conhecimento não é só matemática, português, história. A gente tem conhecimento da realidade como um todo, né? Então, a ciência, por sua vez, ela vai fazer uma abstração. O que é a abstração? É um distanciamento do real, tá? E por isso ela, de certa forma, ela vai artificializar um pouquinho o real, tá? Só voltar aqui. A ciência, então, e o cotidiano, eles têm dois movimentos. Eles se aproximam e se afastam. Se aproximam por quê? Porque a ciência, ela vai se referir ao real, à vida real. Ela não vai trabalhar com fenômenos, né, de uma grandeza que não pertençam ao real, né, de um outro mundo. Ela vai trabalhar com o real. Só que então ela parte do real, mas ela faz um distanciamento. A gente chama de abstração do real para compreender melhor esse real. Ou seja, ela pega o real e o transforma em objeto de verificação, tá? De experimentação, de conhecimento, tá? De investigação. Ela vai sistematizar, portanto, o real, tá? Porque a ideia da ciência é conhecer para além do senso comum, né? Então, não é a psicologia do dia a dia que um amigo presta ao outro quando o outro está com uma angústia. É uma psicologia, no caso, clínica. Não é a brincadeira de médico ou aquele chazinho de boldo que a gente receita, né? Para isso, para aquilo outro, né? Ou se é para outro tipo de coisa, a gente receita isso, tem lá um outro tipo de chá. Não, aí é um conhecimento que tem toda uma ciência por trás. Então, ele vai buscar conhecer para além das aparências, tá? E vai também, gente, considerar isoladamente alguns componentes, tá? Agora, veja só, olha só um exemplo de como ciência e cotidiano se entrecruzam e se afastam.
Então, quando a gente pensa no bem e no mal, né? Desde os contos de fadas, tá? Em especial os contos de fadas tradicionais, a gente tem assim muito claro o que é o bem, o que é o mal. Então eles tinham um propósito de mostrar para nós, esse é o vilão. Então, o vilão tem certas características identificáveis, até meio previsíveis, né? E o mocinho, né, o herói, ele tem esse tipo de característica também identificável, previsível, né? E aquilo nos faz, e faz em especial a criança, transitar num mundo mais seguro, de saber de que lado está o mal, de que lado está o bem. Bom, acho que você vai dar razão para mim. Quando a gente cresce um pouquinho, gente, o que vai acontecer? A gente percebe que o bem e o mal, eles, na verdade, não se separam tanto quanto a gente gostaria que se separassem. Parece assim que no laboratório a gente consegue ter esses escaninhos, esses departamentos, a gente consegue controlar variáveis. Eu vou mostrar depois um experimento para vocês famoso, né? A gente vai discutir daqui a pouco. Mas quando a gente está falando da vida real, o que a gente tem é às vezes assim esse espaço de ambiguidade, de ambivalência. O que é ambivalência? Ambi quer dizer dois, né? De duas valências, o mal e o bem coexistindo numa mesma pessoa, né? Então a vida, na verdade, ela é bastante complexa. Então tem coisas que não se separam no real, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode estar triste e em paz. Você fala, como é que é possível uma pessoa estar triste e em paz? Percebe a complexidade do ser humano? Né? E tem pessoas que, às vezes, como a gente diz, ela está rindo, né, de nervoso. Ué, mas o riso não é uma expressão de felicidade? Nem sempre. Tá vendo a complexidade? Né? Essas coisas se interpenetram, se misturam, se confundem. Mas quando a gente vai estudar, por que a gente faz abstração destas coisas? A gente consegue separá-las. A ciência tem essa condição, né? O Newton, pegando o exemplo aí do Newton que a gente estava falando, abriu o estudo aqui com o slide dele. A partir, então, para falar assim, como ciência e cotidiano se misturam e se afastam. Então, a partir de um fato cotidiano, qual fato? Né? Uma fruta que caía de uma árvore. Tá? A partir de um fato cotidiano, ele vai realizar uma abstração, tá? Um distanciamento para poder formular a lei da gravidade, ou a lei da gravitação universal. Veja, um fato cotidiano, um fruto ou um objeto qualquer, despencando de algum lugar, caindo de algum lugar, sendo atraído para o centro da Terra por causa de uma força gravitacional que empurra para baixo, para o centro da Terra, as coisas que ele ainda não sabia. Mas observando um fato do cotidiano, da vida como ela é, ele vai começar a fazer inferências, hipóteses, testar suas hipóteses, tirar conclusões, até chegar àquilo que não é só uma teoria, é uma lei, né? Ou seja, é uma lei que assim, não tem como não ser assim, né? Então, para a gente ter uma ideia, acho que esse caso do Newton exemplifica um pouquinho cotidiano e ciência ao mesmo tempo. A ciência parte do cotidiano, mas como ela quer explicar o cotidiano, ela precisa departamentalizar esse cotidiano. Ela se afasta dele para poder explicá-lo melhor, né? Porque senão, gente, as explicações que nós temos, elas vêm muito com aquele vício de quem está com o pé no chão da fábrica. E porque está próximo, está envolvido diretamente, não consegue o distanciamento necessário para poder fazer conclusões e conclusões assim assertivas acerca de um conhecimento, tá? Mas só que os cientistas, mesmo eles, tá? Eles também se submetem a essa dinâmica do cotidiano, tá? Por quê? Porque o cotidiano, ele tem essa função de criar suas próprias teorias, né? Para simplificar as teorias científicas, tá? Como assim uma maneira peculiar, tá?
característica de explicar um fato mais complexo. É aquela ideia, às vezes o pessoal está lá, né, discutindo no laboratório, está fazendo aquelas teses complicadíssimas e tal, só que essa conversa, em algum momento, ela desce até o salão do barbeiro, o salão da cabeleireira, a feira. Então ela vira uma conversa num nível em que as pessoas têm condição de aprender dentro da possibilidade delas. É uma apropriação de um conhecimento elaborado que a gente faz num nível mais superficial, tá? Vamos pensar algumas apropriações que o senso comum faz da ciência. Pensa numa garrafa térmica, gente. A gente nem se dá conta porque a gente foi ensinado, a gente sabe fazer café, e sabe, por exemplo, se você fizer um café às 7 da manhã, você tem uma noção de até que horas, se você voltar naquela garrafa térmica, você vai beber um café quentinho ainda. Ou quando ele já vai estar morno. Ou quando, se vier uma visita, você fala, não vou poder servir desse café porque já deu, né? Então, eu vou passar um café novo, tá? E a gente faz isso por uma questão de aprendizagens do cotidiano que estão, assim, já enraizadas em nós. A gente nem pensa sobre isso. Mas, por trás da criação de uma garrafa térmica, tem leis da termodinâmica que são, assim, muito complexas para nós, pobres mortais, entendermos, né? Tem um conhecimento que produziu aquele material ali e que hoje a gente usa e já sabe fazer uso dele, assim, com propriedade, sabe como é que ele funciona, como é que manuseia, quanto tempo que conserva, quanto tempo que não conserva, mas por trás daquilo tem um conhecimento científico, né? Outra coisa, quando você vai atravessar uma rua, né? E aí, você está vendo um carro vindo, ele está a uma determinada velocidade, você calcula várias coisas ao mesmo tempo, que é a experiência, né? Que as muitas vezes que você já atravessou a rua, muitas delas ainda agarrado pela mão, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, avó. Então, você já é capaz de fazer o seguinte cálculo: a distância entre um meio-fio e outro, de saber quanto tempo você gasta, que é suficiente. Você vai conseguir chegar no outro meio-fio antes do carro cruzar por você ali, né? Mesmo ele estando vindo naquela velocidade, percebe? E ainda você fala assim, né? Talvez você seja capaz até de pensar, não, e dá tempo até dele brecar, né? Sem que ele se choque comigo. E tudo isso, eu não preciso fazer um cálculo complexo envolvendo desaceleração ou aceleração, velocidade, né? Envolvendo tempo também. Eu não preciso fazer uma equação da física complexa para entender que eu consigo atravessar a rua do outro lado, porque é um conhecimento do senso comum e é bom que eu o tenha. Porque imagine, gente, se eu precisasse inventar a roda a cada vez, espera aí, deixa eu calcular se dá tempo de eu fazer isso. Não, são coisas do senso comum que estão simplificadas, introduzidas, incorporadas ao meu jeito de viver e que eu não preciso mais nem pensar sobre elas. Eu simplesmente realizo, eu ajo, né? E quando a gente pensa, voltando ao exemplo da psicologia, né? Quanta apropriação do senso comum que a gente tem, gente. Sobretudo porque a depressão tem virado uma epidemia de âmbito mundial, né? Fazendo muitas vítimas, né, no mundo todo. Então a gente ouve o tempo todo coisas como assim, aquele rapaz é complexado, né? Na verdade, se eu perguntar para você, o que é um rapaz complexado? O que é uma moça complexada? A gente vai ter uma explicação, se a gente não estudou isso, uma explicação do senso comum, né? Talvez você fale, ele tem umas manias, ele fica meio encucado com alguma coisa, ou ele tem um sentimento de inferioridade, né? Mas, no fundo, gente, por trás dessa expressão que para nós virou uma fala do dia a dia, do cotidiano, nós temos um conhecimento de um cara chamado Alfred Adler. Alfred Adler, um cara que foi um discípulo do Sigmund Freud. Freud é o pai da psicanálise. Esse Alfred Adler, ele que estudou a questão do complexo de inferioridade e de superioridade. E não foi assim, o cara acordou numa manhã, falou,
entendi o negócio. Foram anos de estudo, né? E muito bacana, porque depois o Freud usa isso também, mas ele vai brigar com o Freud, né? Mas isso foi lá na década de 30, gente. Década de 30, né, do século passado. E até hoje nós estamos usando, mas a nossa apropriação não é a científica. Ou a gente fala assim, aquela menina é histérica, né? De onde vem isso aí? Quando o Freud vai trabalhar com a ideia de histerismo, por que eles usam o termo histérica? E só se achavam que mulheres poderiam ser histéricas. E, inclusive, a palavra histérica tem na raiz hister, que no grego é útero, né? Porque se achava que a histeria, né, uma espécie de comoção que envolvia coisas somáticas e não somáticas, ou seja, que diziam respeito ao corpo e também não ao corpo, né? Tinha, assim, origem no aparelho feminino e dizia respeito a alguma disfunção por causa do útero feminino, né? Depois se desenvolveu isso e se sabe que isso não é uma particularidade só das mulheres, né? E tem toda uma complexidade por trás. Assim como ficar neurótico. Neuroses também é outro termo científico muito usado, né? Que a gente faz uma apropriação bem indébita, né? Bem assim, distante do que seja uma pessoa neurótica, né? Síndrome do pânico, né? Tá na ordem do dia a gente dizer, olha, tô com síndrome do pânico, ou fulano tem síndrome do pânico, né? Ou hiperatividade, e toca Ritalina nos bichinhos, né? Para eles terem mais foco, mais concentração. E, a propósito, a gente vê hoje assim um derrame de tentativa de medicalização da vida. E por trás, se a gente começar a enxergar a realidade com uma leitura, como a gente estudou aulas atrás, mais ampla, a gente vê que, em grande medida, os DSM, que são aqueles manuais da psiquiatria que dão o diagnóstico das doenças, forma de tratamento, interações medicamentosas, princípio ativo para combater e tudo mais, né? Formas de diagnóstico, a gente vê o diagnóstico sendo ampliado. E quem que está por trás da confecção dos DSM, né? Em boa medida, profissionais ligados a laboratórios farmacêuticos que precisam vender remédio. Então, a gente vai começando a colocar num círculo que era pequenininho, ondas cada vez maiores, né, de sintomas, e tem um beneficiário por trás que precisa vender remédio. Então, às vezes, a pessoa só está sendo normal, só está vivendo no tempo que é dela, né? Só está tendo, assim, uma expressão típica, por exemplo, da infância. E a gente quer dopar as pessoas, né? Bom, mas isso é um assunto para a psicologia da educação. Quando a gente estudar isso, a gente vai ver com calma, né? Isso, gente, entre outras coisas, é o conhecimento do senso comum. É um conhecimento intuitivo. O que é intuitivo? Não é ignorante, não, tá? É aquele que não tem uma análise profunda, não tem, assim, um raciocínio científico, tá? Ele é mais abreviado, mais sumário, né? Sumário é como aquele índice que a gente tem, por exemplo, na monografia, né? Lá só está o índice, é sumário, né? Lá não diz muita coisa. Para você saber, você vai ter que ler o recheio, né? Então, às vezes, a gente tem um conhecimento meio que de almanaque, né? E não vai a fundo nas coisas. E, lógico, não dá para ir a fundo em tudo, por isso que a gente escolhe áreas, né? Mas só estou falando isso para mostrar para vocês a diferença entre conhecimento científico e não científico, né? E muitas vezes é um conhecimento do senso comum baseado em tentativas e erro, né? Ele é necessário para a vida, tá, gente? Tanto é que o Paulo Freire fala assim, não despreza o conhecimento do senso comum que a criança traz para a escola. Só simplesmente considera que ele é uma etapa na formação dela. Ele vai ser superado, tá? Porque a ingenuidade da criança, a curiosidade ingênua dela, vai virar curiosidade científica, se a escola cumprir bem o seu papel, tá? Bom, se nós rejeitássemos o conhecimento do senso comum, como eu falei, a gente ia ter que descobrir todo dia que as coisas tendem a cair, né? Atraídas pelo centro da Terra, tá? Então, são saberes espontâneos produzidos a partir
da experiência pessoal ou de uma transmissão de geração para geração, né? Uma tradição que vai se perpetuando, né? De avô para pai, para filho, para neto, e por aí as coisas continuam. Por exemplo, na pré-história humana, um dia alguém fez a descoberta que dois sílices ou duas pedras, né, elas esfregadas uma contra a outra, produziam uma faísca, ou a fricção de dois gravetos produzia alguma faísca. E aquilo gerou a construção de um saber, né, que era o acender o fogo. E como é que eu faço para reproduzir essa experiência depois? Para conservá-la e poder usá-la em outros momentos? Para aquilo não ser só um improviso, um fenômeno que aconteceu e não vai se repetir mais, né? A criança, por exemplo, então, essa descoberta do fogo, provavelmente se deveu a uma circunstancialidade, né? Ou a criança que se queima brincando perto do fogão, coloca a mão. Pode até ser que ela volte a fazer uma segunda vez, mas aquela experiência também pode ser suficiente para ela não repetir aquilo que lhe causa dor, traz algum tipo de prejuízo, né? Durante muito tempo, do fato das pessoas observarem que o sol sempre, entre aspas, nascia e depois se punha ou morria, né? Nascia num lugar, morria no outro, né? Elas começaram a achar que o sol gravitava, girava em torno da Terra, né? Mas depois um conhecimento mais aprofundado provou que isso não era verdade, era o contrário, né? Alguém chega e faz uma declaração assim, olha, a taxa de desemprego é inversamente proporcional ao nível de escolaridade. Aí todo mundo fala assim, nossa, é verdade, né? Quanto mais diploma o cara tem, mais emprego ele tem. Quanto menos diploma o cara tem, menos emprego. Só que, se eu adotar isso como se fosse uma lei, eu incorro em vários equívocos. Porque há momentos na história, gente, que o que se está procurando não é gente com muito diploma, é com menos, para poder pagar menos para elas. Um exemplo claro disso está na educação. Eu já trabalhei em instituições particulares de ensino que numa época, porque estavam prestes a receberem a visita do MEC para avaliar os seus cursos, lotavam os seus staffs com doutores. Tão logo o MEC passava e eles obtinham a nota que estavam pretendendo, dispensavam seus professores, doutores, às vezes ficavam com mestres ou com especialistas para poder pagar um salário referente àquela formação da pessoa que era menor, né, em relação ao doutor, ao especialista. Então, assim, algumas coisas são afirmadas por nós de impulso, né, no supetão, como a gente diz por aí, grosso modo, mas quando a gente vai fazer um exame mais detido, uma pesquisa, você vê que não é bem assim. São saberes provindos de observações imediatas, né, sumárias, sem assim uma procura maior, uma investigação maior. Esse saber a que eu me referi, né, que ele é provindo de uma análise assim mais imediata, mais sumária da realidade, ele pode ser um obstáculo à construção de um saber adequado. Por quê? Porque o caráter aparente de evidência que esses conhecimentos do senso comum trazem acabam assim tirando a nossa vontade de verificar ao certo se aquilo corresponde ao que eu estava pensando. A tradição, gente, e a transmissão de pai para filho, né, de avô para neto, ajudam muito a difundir, a espalhar e a consolidar esse tipo de saber, tá? Por exemplo, né, vamos citar alguns brevemente aqui. Dente de alho acaba com gripe, né? Ele pode, em alguma medida, eu não tenho conhecimento disso, trazer talvez algum alívio para alguns dos sintomas que a gripe traz. Mas o que a ciência já mostrou para nós? Que o vírus não tem remédio, né? E a prova disso é o que as vacinas fazem. Aquela, por exemplo, está sendo procurada como a cura para o Covid. Ela, na verdade, faz uma provocação para que os anticorpos
saiam em combate àquilo que foi inoculado na pessoa e o próprio organismo crie essa proteção, essa imunização em relação a algum tipo de enfermidade, né? Outra coisa, passar embaixo de escada dá azar, né? Pode cair uma tinta, né? Pode, um pingo de látex pode cair na sua camisa nova e condená-la para sempre, né? Ou, de repente, pode cair uma espátula do pintor, fazer um rasgo na sua cabeça, né? Dá mesmo azar, né? Só que a gente precisa perceber que tipo de azar dá passar debaixo da escada, né? Mas às vezes a gente assume aquilo como uma espécie de misticismo, né? Que vai nos encolhendo e a nossa única explicação para aquilo é algo desse tipo, dessa natureza. Não tem uma explicação lógica, né? Como era a manga com leite, por exemplo, né? Todos aqui sabemos como que os senhores de escravos faziam, porque os escravos tendiam a consumir o leite que os senhores comercializavam, e como os escravos chupavam muitas mangas, né, que eram abundantes, por exemplo, aqui no nosso país, em dada época do ano, então eles espalhavam essa notícia de que manga com leite faz mal, de que depois que chupou manga e bebeu leite, morre, porque justamente o escravo não ficava sem manga, e aí ele tinha que fazer uma opção, e se ele tomasse o leite depois, na hora da ordenha, ele ficava com aquele medo de que alguma coisa fosse lhe ocorrer, né? Outra coisa, leite é bom para gastrite, né? De onde que a gente tira isso, né? Pelo contrário, o leite, pelo processo de fermentação que ele produz, agrava a gastrite, não resolve, ainda que instantaneamente possa trazer alguma sensação de alívio. Então, são conhecimentos que a gente vai passando, às vezes, né? E vai se valendo deles no dia a dia, mas que eles não têm, assim, quando são verificados, né? Uma correspondência com a verdade. Que é um outro exemplo também muito característico, a criança está com soluço, e alguém pega lá às vezes retira da própria manta da criança, né, do casaquinho que a criança tá, faz um bolinho de linha e molha na boca e põe na testa da criança, né, que é para parar soluço. E tem gente que garante que é infalível, para mesmo, né? Gente, só tem uma coisa, o que é o soluço? O soluço é proveniente de um espasmo no diafragma. E o espasmo é um movimento involuntário do músculo, uma coisa que você não controla. Entendeu? Então, se pode ter alguma relação do fiozinho, né, que os antigos nos ensinaram que dá certo, a única relação talvez seja o seguinte: o susto que a criança, talvez com uma temperatura diferente da linha umedecida que posou na testinha dela, fez, vamos dizer assim, um pequeno choque térmico possa causar um susto que faça o diafragma voltar a funcionar num outro ritmo, né? Mas não tem uma explicação direta, uma correspondência entre causa e consequência, que se ligue o fato de colocar uma linha na testa da criança e ela parar de soluçar, né? Mesma coisa, não sei se já fizeram isso, eu quando criança fazia muito, tinha um machucado na mão, e aí eu pegava a caneta e começava a circular o machucado, a ferida, porque diziam que aquilo fazia não só a ferida não se espalhar, não aumentar, como ela secar, né? De onde que vem isso? Quando você vai investigar, isso aí vem de um tempo em que algumas canetas usavam, para efeito de chegar a algum tipo de coloração, né? Uma coisa que se chama violeta genciana. Violeta genciana, tá? Que ela dá pigmento, no caso aí para caneta, tá? Mas ela tem também em si uma ação antibactericida. Só que aí, o que a gente faz? Porque aquele tipo de caneta, que eu nem sei hoje, acho que nem existe mais, né? Que um dia tinha lá a violeta genciana, que o principal objetivo dela era pigmentar a cor da caneta, e que a pessoa usava na pele, você generaliza, e parece que até o lápis agora vai dar jeito na ferida. Vocês percebem como é que às vezes algumas coisas
passadas de tradição em tradição, de geração a geração, quando você vai observar, não tem, assim, razão de por que está em pé ainda. É como aquela anedota que o pessoal conta de uma casa em que a pessoa fazia um peixe maravilhoso sem cabeça, né? E a tradição era fazer peixe sem cabeça, né? Às vezes, gente, o que acontecia? A forma cabia o peixe inteiro, né, com a cabeça, mas a pessoa tirava a cabeça, né? Porque ela aprendeu com a mãe dela. Um dia ela teve a curiosidade de perguntar, porque uma vizinha perguntou, mas por que você não aproveita? A cabeça é muito gostosa e tal. Não, eu aprendi com a minha mãe, tem que tirar. Ela vai perguntar para a mãe, e a mãe fala, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe, a sua avó. Né? Vamos perguntar para a avó. Aí vão perguntar para a avó o porquê do peixe sem cabeça. Vamos falar, não sei, talvez porque a minha forma fosse pequena. E tendo que desprezar uma parte do peixe na hora de assar, eu desprezava a cabeça, talvez a menos suculenta de todas elas ali. Percebe, gente, que algumas coisas, assim, chegam para nós como estatuto de verdade, de conhecimento, quando a gente vai investigar, tem uma fragilidade naquilo tudo, né? E uma última aqui, só para a gente pensar, né? Criança não pode passar vontade que dá lombriga, que é um parasita, né? Que vai se instalar lá no intestino dela, né? Gente, é o seguinte, né? Tudo bem, passar vontade, ter frustração, produz reações químicas, sim, no cérebro emocional. Cérebro emocional nosso, que é composto de hipotálamo, da amígdala, do hipocampo, tá? Sim, um trauma, uma alegria, uma frustração mexem com essas áreas. Tem reações químicas que podem causar danos, mas daí a dizer que uma frustração por não ter ganho um presente de Natal, por não ter comido um doce, vai gerar um parasita? Da onde, gente? Como é que vai se criar um parasita dentro do corpo, que é um ser vivo? Como é que ele vai se materializar ali? Para isso, você precisa mexer, talvez, numa areia contaminada, numa água contaminada, num alimento contaminado, porque lá é um micro-organismo que tem existência real, a gente só não vê a olho nu. Percebe? Mas o fato de ter frustração pode causar uma disfunção somática, sim, mas não da ordem de gerar um organismo estranho dentro de nós. Então, não tem fundamento científico uma coisa dessas. Mas a gente repete por aí, se não der, vai dar lombriga. Não vai dar lombriga. Né? Se deu lombriga, e às vezes coincide de a criança ter passado uma vontade de alguma coisa e ter tido lombriga, mas não foi por causa de ter passado vontade, foi por outro motivo, né? Então, gente, só para dizer que o conhecimento do senso comum, ele vai reciclar saberes especializados e vai os simplificar, produzindo uma determinada visão de mundo, que, como eu disse, não é desprezível. Em alguns casos, talvez seja inútil, inócuo, não sirva para muita coisa. Mas em outros casos, por exemplo, para atravessar a rua, sem precisar fazer cálculo matemático, né? O conhecimento da garrafa do café, entre outros que a gente tem no dia a dia, né? Inclusive, por exemplo, eu falei do chá de boldo, mas o chá de boldo, esse sim tem algumas eficácias medicinais, né? Servem, por exemplo, para uma boa digestão, isso já foi comprovado, né? Então, de repente, eu não preciso, de repente, o chá de boldo pode dar conta numa época de pandemia, em que talvez seja bom evitar ficar indo no pronto-socorro, no pronto-atendimento, para não correr o risco ali de pegar uma outra infecção, pegar mesmo Covid, com pessoas que estão ali com algum tipo de suspeita. Esse conhecimento do senso comum, ele incorpora precariamente o conhecimento humano. E aquilo que eu falei, é como se viesse da academia para o bar, né? No bar a gente conversa, mas conversa dentro do que é possível para nós, né? No salão do cabeleireiro, né? Então, é aquele conhecimento mais sofisticado que ele vem traduzido e chega ao resto do chão para nós, né? É uma explicação do cotidiano por meio do cotidiano, com base, em geral, nas experiências pelas quais nós passamos. Falta, sim, nesse caso, e em muitos deles, um distanciamento crítico, né? Para a gente poder fazer um acerto, às vezes, nesse tipo de conhecimento. Então, só para sistematizar,
4 características do senso comum, está aqui na tela. Simplificação, né? Que é um conhecimento mais sumário. Precariedade, né? Ele é precário, ele às vezes prescinde de uma verificação mais detalhada, mais intensa. Ele é baseado em intuição, né? Sem muita elaboração, e é baseado em tentativas e erros, tá? Isso tudo para dizer uma coisa, gente. A sala de aula está cheia de conhecimentos do senso comum. Não deveria. Por quê? Ao mesmo tempo que ela deve acolher como uma etapa que precisará ser superada, tá? O que a gente acaba vendo hoje é assim, até por conta da formação dos professores, né? Como as pessoas têm chegado lá na ponta para formar alunos, né? Com uma preparação precária. E aí, ao invés de nós transformarmos a escola num locus, num lugar do conhecimento sofisticado, do conhecimento epistêmico, a gente transforma a escola no lugar da doxa, da opinião. Tá cheio de opinião circulando. Opinião, não tem base. Não é produto de estudo honesto, de estudo sério, que tem uma base científica, né? Se a gente não investe em ciência, gente, nós estamos perdidos, né? A gente viu um pouquinho nessa época de pandemia, mas olha, ainda se nós não tivéssemos as nossas universidades produzindo o que produziam, né? Nós estaríamos ainda em piores lençóis do que nos encontramos hoje, né? Mas, assim, há uma promessa de redução de investimentos para a ciência, para as agências de fomento, que vão dar bolsas para pesquisadores para os próximos anos. Isso tudo vai justamente na contramão do que nós estamos falando. Aí, cada vez mais, quando a gente vira as costas para a ciência, o que sobra na sala de aula? A gente vai trazer precariedade. A gente não vai formar como deveria ser formado, né? Então, ensinar, como o Paulo Freire falou, a gente viu na aula passada, exige pesquisa, criticidade, né? Criticidade, que é algo que transcende, que ultrapassa o conhecimento do senso comum. Conhecimento científico, né? Aí nós vamos ter, ele parte do cotidiano, da realidade, mas se afasta um pouquinho dele, né? Aí nós temos a sistematização da realidade. Aí tem uma figurinha aí do Galileu, fazendo as suas observações, né? Então, o conhecimento do senso comum, gente, ele é insuficiente para as exigências do desenvolvimento da humanidade, tá? Quando nós temos um processo de desenvolvimento, e houve uma aceleração muito grande a partir da Renascença, tá? E foi todo um processo que vai desembocar na Revolução Industrial, primeira, segunda, terceira, e por aí vai, né? Então, só com o conhecimento do senso comum, conhecimento precário, sumário, né, da realidade, nós não poderíamos ter tecnologia, progresso, né? Então, muito cedo, o ser humano sentiu essa fragilidade desse saber do senso comum, que está fundamentado na intuição, né? Na tradição, no cotidiano. Mas até chegar, né, ao conhecimento científico foi um percurso bem grande, tá? Se a gente pensar que lá no século IV antes de Cristo, os gregos já faziam cálculos matemáticos bem complexos, né? Bem complexos. E eles tinham qual objetivo quando estavam estudando esses cálculos, né? Resolver problemas agrícolas, arquitetônicos, de construção, sim, gente. Construções que a gente vê, às vezes, as ruínas até hoje, né? Problemas navais. Então, eles precisavam desses cálculos complexos, né? Mas daí, até, por exemplo, o homem conseguir fazer cálculos e conceber conhecimentos para chegar até a Lua a uma distância enorme, ou como recentemente, quando se conseguiu, por um processo sofisticadíssimo, complexo, né? Que eu, assim, nem me aventuraria a tentar explicar ou discorrer sobre ele, quando se fotografou, né? Se produziu uma imagem de um buraco negro
no espaço, né? Imagine o quanto, e foi uma ação conjunta de muitos laboratórios, de muitos instrumentos de observação potentíssimos, nos quais já há muita tecnologia. Então, imaginem o percurso que a gente fez, né, para chegar até aí. Os filósofos, nesse processo, cumpriram um importante papel, né, nessa trajetória, a tal ponto que, durante muito tempo, pelo menos no Ocidente, o saber filosófico se confundiu com o saber científico. Essa mesma filosofia, gente, que ela está na raiz, ela é a matriz, a mãe de todas as ciências. Essa mesma filosofia que estão tentando já há algum tempo varrer do currículo das escolas, como estão tentando varrer com a sociologia, percebe? Daí o que pode acontecer? A gente pode até ter desenvolvimento, mas vamos ter um homem exausto, um homem explorando, inclusive, ao outro e a si mesmo, né? Como alguns já têm até problematizado nesses dias, com uma fadiga, uma exaustão, uma depressão, e a gente não tem esses elementos das ciências humanas que vão estudar esses processos, por exemplo, de escravidão pós-moderna do homem, pelo trabalho, pela necessidade do consumo, né? Que transforma a vida num ato de consumo. Então, tudo isso tira de nós esse olhar mais denso, mais crítico. O que é a ciência, né? É preciso entender o que é ciência para que a gente depois, e eu vou gravar uma videoaula para vocês, disponibilizo em breve, para a gente reconhecer a educação, gente, como uma das áreas da ciência. Mas, como eu disse, é um percurso, né? Para que as áreas de humanas fossem reconhecidas como ciência, levou tempo, né? E quando elas nasceram, vamos pensar na própria sociologia, ela tinha todo um jeitão positivista, né? Com aquele jeito das ciências ditas duras, naturais, né? Era como se eu enxergasse o fato sociológico humano, né? Como um fato natural, né? E os métodos que as ciências nascentes humanas no século XIX começaram a ter, elas tinham que emprestar toda a metodologia da física, por exemplo, da química, né? E a gente sabe, como vocês vão ver depois, né, na videoaula, que alguns processos de conhecimento demandam outras metodologias que não são as das ciências naturais. Não tem como. O objeto de estudo da ciência é um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade. Tá, mas aí você poderia dizer também que o conhecimento do senso comum tem a mesma definição, só que, né, tem um complemento aí. Eu vou conhecer fatos e aspectos da realidade, mas expressos por meio de uma linguagem precisa, rigorosa. Por isso que a gente tem normas técnicas, né? A Associação Brasileira das Normas Técnicas tem normas, inclusive, para a produção de trabalhos científicos, acadêmicos, entendeu? Então, eu não posso me propor a escrever uma tese de doutorado e ficar usando gírias, jargões, porque ali as palavras demandam um salto alto, né? Demandam terno e gravata, ou seja, solenidade. Tem um outro tipo de construção que não é o do falar cotidiano, né? Então, é um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade, porém expressos por meio de uma linguagem precisa, rigorosa, né? Como que se dá a obtenção desses conhecimentos? De uma maneira metódica. Método também é uma palavra grega, né? Métodos. O que quer dizer métodos? Caminho para alguma coisa. Caminho para alguma coisa. Então, é o caminho que eu vou percorrer e ele é muito importante. E há muitos procedimentos metodológicos em pesquisa, tá? Que podem ser observacionais, podem ser do tipo em que há uma intervenção, no caso de uma pesquisa-ação, em que quem está, ao mesmo tempo, pesquisando, está intervindo
como um elemento, uma variável daquilo que ele está procurando descobrir. Tem uma entrevista semi-estruturada, uma entrevista estruturada, tem muitos métodos de pesquisa, tem o método clássico da experimentação, né? Tem variados métodos, tem história oral, né, trajetórias de vida, são muitos, mas todos eles têm um rigor científico, para que o conhecimento aferido daquilo, gente, ele tenha validade, ele tenha legitimidade, tá? Do contrário, a gente cai num pode tudo, qualquer coisa é ciência, e não é assim, né? E tanto é que nós temos uma comunidade acadêmica que, por exemplo, os trabalhos que têm pedigree, vamos dizer assim, que têm robustez, eles, quando vão ser publicados, eles são endereçados para revistas, por exemplo, revistas com qualificação A1, A2, que são as revistas top, entendeu? E o corpo editorial dessas revistas é de um rigor enorme. Você não consegue publicar qualquer asneira ali. Aliás, né, às vezes, para publicar um artigo numa revista dessa, você entra numa fila de 18 meses para o seu artigo ser avaliado, né? E aí, se ele tiver a sorte de ser aprovado da primeira, mas às vezes ele vem para reformulações, então leva um tempo consideravelmente grande. Mas isso é importante, porque a comunidade científica, ela que funciona como essa qualis, né, daquilo que está se produzindo em ciência. A gente viu aí na Covid, quando alguns medicamentos foram propostos como sendo úteis, né, ao combate à Covid, muitos deles tiveram assim uma espécie de forja, acabaram sendo publicados de uma forma inadvertida em boas revistas, mas depois o processo foi revisto e houve uma retratação pública perante a comunidade científica internacional, para que esses órgãos de validação não caíssem no descrédito, né? Então, outra coisa, um aspecto importante, a ciência sempre avança a partir de alguma coisa, né? É aquilo que eu falei para vocês, a gente não começa construindo o telhado. Quando foi inventado o motor a álcool, né, a gente já tinha motor a diesel, a gasolina, o motor a álcool ele vai aproveitar uma tecnologia que já existe. Ele parte do motor a gasolina, né? Porque em ciência ninguém inventa a roda. Assim, puxa, descobri uma coisa assim. Não, né? A gente parte de alguma coisa que está dada e com base nela vai fazendo, colocando novos tijolos, vai avançando. Às vezes até para rejeitar alguma coisa que estava como consolidada até então, que um novo conhecimento vem colocar aquilo de cabeça, de pernas viradas para o ar, né? Eu tenho um exemplo na minha área com que eu trabalho, eu estudo um dos autores construtivistas, o Jean Piaget, e estudo especialmente moral e ética, né? O desenvolvimento moral. O Piaget tinha escrito um livro lá em 1932, né, o Juízo Moral na Criança, né, isso na área das humanas, fez pesquisa seríssima, é referência para quem quer que se aventure a pesquisar moralidade nos nossos dias. Aí chega um brasileiro, a partir da década de 90, o professor Yves Delataille, professor agora aposentado da USP, que ele pega tudo que o Piaget produziu e, a partir de todo aquele legado piagetiano, ele constrói uma teoria da afetividade na moralidade e na ética, que revolucionou também os estudos da moralidade e da ética no nosso país. Só que ele paga um tributo enorme àquele pesquisador clássico, no caso o Piaget, que colocou todo o fundamento a partir do qual ele vai continuar a teoria. A sua teoria sobre a afetividade, porque tinha sempre, gente, uma espécie de calcanhar de Aquiles na moralidade. O Piaget estudou julgamento moral, juízo moral, ou seja, a nossa verbalização sobre as nossas opções éticas. Só que, qual que é o grande problema? Muitas vezes o que eu digo, ele não passa de discurso. Quando é que eu garanto que tem uma correspondência entre o que eu digo e o que eu faço? É o que o Yves Delataille vai tentar estudar, né? Quando ele faz uma relação entre ética e personalidade.
e identidade. São estudos muito promissores, né, que têm rendido novas pesquisas, para mostrar como a ciência ela é um contínuo, tá? E uma outra característica essencial, então eu falei de 3, né? O objeto de estudo da ciência se expressa, é um conhecimento que se expressa por meio de uma linguagem precisa, rigorosa, né? Os conhecimentos precisam de um método, de um sistema, é um conhecimento sistemático, tá? Avança-se a partir de, é um processo cumulativo, e uma outra característica essencial é a objetividade, tá? É o contrário aqui de subjetividade. Na ciência não tem muito essa coisa de eu acho, isso é doxa, é opinião, né? A sua opinião é a sua opinião, mas a ciência, ela, na verdade, tem toda uma construção que dá robustez, que dá sustentação para um tipo de conhecimento, para uma teoria, tá? Mas quando eu falo em objetividade, gente, eu não estou querendo dizer que exista neutralidade absoluta em ciência, é impossível. Até uma foto, quando você tira, né? Vai pegar o celular e vai bater uma foto, o ângulo que você tirou aquela foto já é uma posição de quem está batendo. Você podia ter tirado de cima, de baixo, do lado, né? Você focou mais as meninas e não os meninos, né? No meio da sua foto saiu uma pessoa que você queria que saísse, tá vendo? Mesmo uma coisa que aparentemente é profundamente objetiva, porque a foto está copiando a realidade, mas ela tem por trás alguém que está escolhendo o que vai sair na foto. Então é impossível que a gente tenha neutralidade absoluta em ciência. Não existe isso, né? Sempre tem um dedinho do pesquisador ali. Mas a gente se cerca dos métodos para que essas coisas sejam depuradas o mais que for possível, né? Bom, então só sistematizando, depois eu vou enviar esses slides para vocês, o conhecimento, só comparando, olha, o do senso comum, simplificação, precariedade, intuição, tentativas e erros. E o científico tem um objeto específico, né? Você faz um recorte para estudar, distanciando da realidade para conhecer melhor. Esse conhecimento é feito com base numa linguagem acadêmica, rigorosa, científica, técnica, tá? Tem métodos e técnicas que são específicos, é um processo cumulativo do conhecimento, tá? A gente não inventa a roda, e tem objetividade, no mais que a gente conseguir, né? Nem sempre é possível uma totalidade aí. Então tem esse afastamento da realidade para uma compreensão maior, que a gente chama de abstração, né? É uma transformação, quando se fala em ciência, da realidade num objeto de investigação. A exemplo do que eu já falei do Newton, tá? Eu queria concluir essa fala, gente, com um exemplo que eu prometi lá no início. Eu estou terminando, tá? A exposição. O experimento do Stanley Milgram. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse experimento foi famosíssimo na década de 60, deu origem a esse livro aqui, olha, Obediência à Autoridade, ou Submissão à Autoridade, tá? Aqui está todo o experimento do Milgram. O que ele fez, gente? Ele era um professor assistente de Yale, tá, em Connecticut, nos Estados Unidos, era um psicólogo social, é aquele que privilegia muito o contexto, a circunstância, mais do que traços estáveis de personalidade das pessoas, para dizer o seguinte, né, que para o Stanley Milgram, como para os psicólogos sociais, o que determina as ações humanas, em grande medida, tem mais a ver com o contexto em que as pessoas estão do que com o tipo de pessoas que elas são, certo? Então, para eles, o seguinte, nós não somos a mesma pessoa em todas as circunstâncias. Variando as circunstâncias, variam também os nossos modos de nos comportarmos. É assim que pensa um braço da psicologia, chamado de psicologia social. Esse evento, só explicar para vocês rapidinho de onde que ele vem. Nós estamos no pós-guerra, né? A década de 60 já passou um pouquinho,
mas ainda estava fervente aquelas questões do que os nazistas tinham feito com as pessoas nos campos de concentração. Em 1961, que é o ano que o Milgram, lá em Yale, começa a pesquisar, isso que eu vou explicar para vocês agora, foi preso o Eichmann. O Eichmann, gente, era uma das pessoas ligadas ao projeto nazista, né, de extermínio de ciganos, de judeus, entre outros, né? Ele cuidava da logística dos campos de concentração, tanto de mandar pessoas para lá, como dos fornos crematórios, das câmaras de incineração, né? Então, ele comandou um extermínio em massa. E ele foi preso em Buenos Aires, foi levado para Jerusalém, foi julgado em 1961 e foi condenado à morte. Estava assistindo ao julgamento do Eichmann, uma filósofa judia americana, a Hannah Arendt, aliás, judia americana não, judia alemã Hannah Arendt, tá? E ela vai publicar depois um livro chamado Eichmann em Jerusalém, em que ela desenvolve uma tese sobre a banalidade do mal. Quando perguntaram para o Eichmann e para muitos outros que operaram na logística desses campos de extermínio, por que eles faziam aquele tipo de coisa, deixou assim muitas pessoas encucadas com as respostas deles, né? Que eram pessoas comuns, né? Olha, eu fiz porque recebi ordem. Eu fiz porque fui ordenado, né? E foi feito um levantamento, um inventário da vida dessas pessoas, muitas delas consideradas pessoas do bem, né? Aprovadas pelos vizinhos, tidas como irrepreensíveis, aquelas que punham os filhos no colo para contar histórias à noite, mas no dia seguinte estavam lá cremando judeus nos campos de concentração. O Milgram, né, ele faz o seguinte, ele faz uma pesquisa com psiquiatras, psicólogos, com pessoas da sociedade civil comum lá nos Estados Unidos, perguntando se ele fizesse uma experiência em que uma pessoa, né, que pensasse, que estivesse fazendo um teste de aprendizagem, e que ela fosse nesse teste o professor, e a cada vez que o aluno, uma outra pessoa, errasse, né, uma resposta de um teste de memória, se essa pessoa seria capaz de dar choques nessa pessoa, né, como punição pelo erro, até níveis letais que causassem danos a essa pessoa que estivesse errando nos testes ali que estavam sendo propostos. Todos eles disseram assim, não, talvez ela chegue a uns 70 volts, 80 volts, mas quase que a unanimidade falou, não, as pessoas não vão fazer isso, porque isso é uma barbárie e tal. Só que o Milgram, não acreditando muito nisso, ele foi testar. Assim que ele foi aprovado, entrou em Yale, pediu um subsídio e montou isso que vocês estão vendo aí, que era a máquina de choques dele, tá? Como que era o experimento, gente? Ele colocou num jornal, requisitando pessoas de 20 a 50 anos, portanto, assim, uma amostra de pessoas normais, donas de casa, pedreiros, trabalhadores de fábrica, desempregados, estudantes, né? E estava lá que, assim, recruta-se voluntários para fazer um teste, para participar de um experimento científico. E vinha lá o endereço de Yale, né, uma faculdade muito reconhecida, e eram oferecidos $4 para cada voluntário, né? E à época era um dinheiro considerável. A pessoa chegava lá, era recebida por um homem de jaleco, o dono do experimento não era o Milgram. O Milgram ficava atrás de uma sala que tinha um vidro unidirecional que ele podia ver sem ser visto, né? E aí, logo que chegava essa pessoa, que era a única enganada da história, aí chegava um outro, que ia fazer a vez do aluno, né? Mas que estava combinado, era um ator, o que seria o aluno no experimento, assim como a pessoa que seria o professor, o homem do jaleco branco, o pseudocientista também era um ator, né? E o Milgram lá com seus assistentes fazendo anotações. Ele dizia, o cara do jaleco, quando recebia o cara que vinha pelo anúncio, e eles recrutaram, gente, centenas de pessoas nos Estados Unidos.
E até a ponto de do Milgram uma vez escrever para uma revista científica e falar assim, olha, quando ele pega o resultado dos testes dele, ele fala assim, os patrocinadores dele, né, ele fala assim, eu achei que eu teria que percorrer os Estados Unidos para pegar uma amostra pequena de pessoas que repetiriam a barbárie que os nazistas fizeram nos campos de concentração. Agora eu já começo a crer que essa população está toda aqui em New Haven, em Connecticut, né? Por quê, gente? Pra vocês terem uma ideia. Chegava a pessoa lá com o anúncio do jornal, aí chegava o outro, que era o ator, mas como se tivesse vindo também pelo anúncio do jornal. Aí o cara do jaleco falava assim, olha, o experimento funciona, é um experimento de aprendizagem. Nós estamos testando a aprendizagem. Eu preciso que um seja o professor e o outro o aluno. Vamos fazer um sorteio. Só que nos dois papeizinhos estava escrito professor. Então, quando o cara que estava enganado da história, que vinha pelo anúncio, pegava, ele já pronunciava, saiu como professor. O outro escondia o dele, não, então eu serei o aluno. Aí o cara do jaleco levava os dois para uma sala, sentava o que seria o aluno, que ia responder as perguntas, né? E essa pessoa tinha que colocar os eletrodos no braço da pessoa. Aqui está o professor, o enganado da história, nesse slide. Numa outra sala estava a pessoa que ia responder. E ele ajudava a colocar os eletrodos. E era uma simulação. O cara não ia receber choque, coisa nenhuma. Mas ele tinha que simular dor convincentemente, tá? Então, esse cara aqui, depois voltava para o lugar dele, depois que tinha preso o outro com as correias lá e tudo mais, passado a pasta no braço do cara, tudo, voltava, sentava, aí o cara do jaleco falava, olha, só para você ter uma ideia de como funcionam os choques, eu queria te dar um como amostra. E dava um choquezinho assim de uns 15 volts, 20 volts, né? Era uma cosquinha. E aí o cara, assim, pelo menos para ter aquele teor de realidade. Aí começava o experimento. O cara do jaleco ficava com uma prancheta atrás, e esse cara sentado era o cara que tinha vindo para ganhar os $4 pelo anúncio, né? E que estava sendo o único enganado, porque a pesquisa não tinha nada a ver com aprendizagem, porque estava muito em voga nessa época, gente, a teoria behaviorista, que ela considerava que punições ou reforços negativos, que era alguma ação que causasse algum dano ou que colocasse a pessoa na iminência de receber um dano, ajudaria na aprendizagem. Então não era muito de estranhar a punição usada na aprendizagem. Então a ideia que ele falou para esse cara aqui enganado, o cara do jaleco, assim, nós vamos testar se choques funcionam no processo de aprendizagem. Pois bem, aí ele começava a ler os pares de palavras. Alguma coisa como assim, ó, parede azul, computador vermelho, garrafa branca e asfalto cinza, né? Aí depois ele falava esses 4 pares de palavras, aí um substantivo e um adjetivo. Aí depois ele falava assim, cinza. Aí a pessoa tinha que escolher daqueles substantivos qual que era. E aí o cara, ele começava acertando, estava tudo programado. Aí chegava um determinado momento que ele ia errando. Aí vinha o primeiro choque, gente. Ele apertava a alavanquinha, 15 volts, era de 15 em 15, né? Gente, aí quando chegava lá para os 75 volts, o cara começava a dar uns guinchos lá dentro da sala, né? Ai, tá doendo, para com isso. Aí esse cara começava a olhar para o cara do jaleco. O cara do jaleco falava, o experimento não pode parar. Aí quando o cara começava a gritar muito, falando, não, eu tenho um problema cardíaco, eu quero parar, me tira daqui. Aí esse cara que estava fazendo, e o teste, na verdade, ele era o único testado, não era o aluno, né? Era o cara que estava fazendo as perguntas para ver se ele ia ser obediente e dar choques até o final, infligindo dor no cara que era o aluno. E chegava um momento que o cara ficava desesperado, né? Ele ficava paciente, suando. Tem cenas gravadas que são de chocar. Inclusive, pena que saiu da Netflix agora, estava na Netflix o experimento de Milgram. Foi muito bem feito, bem recente agora, mas vocês vão achar com certeza por aí. Aí, gente, o que acontecia? 65% dos objetos humanos entrevistados não só deram choque, mas por causa da obediência ao homem de jaleco. Tinha muitos que falavam, não, para, ele está pedindo para parar. O cara do jaleco falou assim,
o experimento exige que você continue, né? Ou seja, não, você vai ter que ir até o fim. E o cara, por obediência a uma autoridade, que era o homem do jaleco, o cientista da Universidade de Yale, o cara, 65% da população da população entrevistada, foi até 450 volts. E nesse aparelho do Milgram, na caixa de choques, tinha momentos que ela ia falando assim, choque fraco, choque moderado, choque forte, choque intenso, choque letal, e ele ia vendo de 15 em 15 volts, chegando nessas dosagens, gente. Pessoal, né? Vocês acreditam que as pessoas foram 65%, contrariando a fala dos psiquiatras, de alguns entendidos, que as pessoas não iriam, por causa de uma questão ética, de não provocar dor no outro. Mas aí o Milgram fez olha só, ele fez algumas variações do teste. Uma delas, o cara do jaleco, em algum momento simulava que ele tinha que sair para atender uma urgência. Deixava só o professor, o enganado da história, com o aluno. Veja só o que acontecia. Nesse momento, sem a presença da autoridade, e o Milgram atrás do vidro escuro, olhando tudo, né? E anotando, verificando justamente a obediência desse cara, até onde ele iria, né? Ele observou que quando acontecia isso, a pessoa que estava ali chegava até aí na sala para ver como estava a outra pessoa, na ausência da autoridade. Foi um experimento muito polêmico, e uma variação foram várias coisas, né? Tiraram de dentro do laboratório, levaram para um prédio comercial, e a porcentagem das pessoas que chegaram a 450 volts era a mesma. Num dos casos da variação, esse cara era sempre o aluno, esse que está de branco aqui. O professor, ele mesmo pegava a mão do cara numa variação do experimento e colocava na placa de choque. Gente, caiu. Evidentemente, quando o objeto humano a quem você estava infligindo dor estava do seu lado, mas caiu para 30%. Ainda nós tínhamos 30% de pessoas que foram até o fim. E isso sem contar aqueles que desobedeceram, mas desobedeceram quando estava no 100 volts, 120. Quando eu falo 65, foram aqueles que foram até o fim. Esse experimento foi muito polêmico, muito criticado, porque hoje não passaria em comitê de ética nenhum, né? Algumas pessoas, assim, tiveram traumas para o resto da vida. E foi um experimento secreto, né? Todos os arquivos, eles estão guardados até 2075, não pode ser aberto antes, mas lógico, né, que veio a público, e algumas pessoas que participaram do experimento deram depois entrevistas e tal. Eu quero apresentar para vocês um outro livro aqui, que trata também, entre outros casos, Mente e Cérebro, da Lauren Slater, Mente e Cérebro. E esse livro, um dos capítulos, ele pega 10 grandes experimentos da psicologia, né? Científica, e um deles é o experimento de Milgram. E é descrito assim com uma riqueza de detalhes. A autora entrevistou tanto pessoas que se rebelaram, falavam, não vou dar choque, né? Quanto aquelas que foram até o fim, né? E é interessante a culpa que essas pessoas carregam e como teve um impacto forte na vida delas. Alguns críticos da área da ciência disseram, não, o que o Milgram estava fazendo não era investigando a autoridade, a obediência à autoridade. O que ele estava investigando era confiança na autoridade. Ou seja, se o cara do jaleco estava autorizando, o cara estava dando os choques dele, né? Mas garantindo que o cara estava ali, você se responsabiliza por isso, né? Outros disseram assim, não, isso não tem correspondência entre laboratório e realidade, que eu estava falando para vocês, como a ciência, ela parte do real, mas quando ela está no laboratório, ela faz distanciamento. As pessoas disseram assim, olha, o nazista, porque o Milgram estava querendo descrever uma coisa, a ciência sempre soube, que o homem faz mal para o homem. O homem agride, mata, rouba, pilha, mas o que ele quis provar aqui é que pessoas comuns, boas, e a entrevista que ele fazia depois com essas pessoas, mostrava que eram avós, pessoas que cultivavam canteiros com flores, pessoas que tinham hábitos assim muito delicados, inclusive, mas que ali, sob a ordem de um cara tido como autoridade, o cara do jaleco branco, cientista,
sob a ordem deles, elas obedeceram e infligiram dor a outras. Ele querendo tentar provar o que tinha acontecido nos campos de concentração, né? Mas é curioso que alguns disseram, mas é diferente, porque no laboratório as pessoas foram pegas de surpresa. No campo de concentração, o Eichmann, por exemplo, passava o dia lá, fazendo todas as barbáries, mas ia para casa à noite, tinha tempo de pensar, e no dia seguinte estava lá fazendo tudo de novo. Então são casos diferentes. Ou, por exemplo, se ele está querendo afirmar que é autoridade, quantas vezes nós desobedecemos autoridades? Uma receita que o médico manda a gente tomar aquele medicamento, o médico é uma autoridade, a gente não toma por conta própria, desobedece o médico, que tem assim, às vezes, aquele condão, né, de quem, em nome da saúde, governa os nossos destinos. A gente desobedece, por exemplo, leis do nosso país, ultrapassa velocidades. Então, são aqueles que tentaram rebater esse teste do Milgram. Mas, no fundo, gente, quer tenha tido pessoas favoráveis, pessoas contra, né? O fato que este experimento, né? Ele depõe, assim, e traz, assim, algo não lisonjeiro, né? Algo, assim, que não é muito louvável para a humanidade, né? Alguém, assim, porque aqui a gente está falando de obediência de alguém que se submeteu. E olha, gente, e aí uma outra coisa que pode vir a favor do Milgram, pensa na sua vida, porque eu pensei bastante na minha também. Quantas vezes você já viu alguma coisa acontecendo na rua onde você está passando? Alguém destratando alguém, maltratando um idoso. Às vezes, um marido, vizinho, você sabe que está batendo na esposa, você não toma nenhuma atitude, porque eu não vou me envolver. Sabe, às vezes a gente também tem uma atitude de retração. Quantas vezes a gente se submete a alguma situação que a gente sabe que é injusta, mas para não causar problema, para se submeter, para não entrar numa encrenca, a gente se encolhe também, percebe? Então, só para mostrar para vocês, quando a gente tira um elemento para investigar no laboratório, a gente está falando de senso comum, aqui nós estamos bem longe do senso comum. Esse foi um experimento em que se criou toda um estratagema, né? Máquinas, cabos, fios, câmeras, etc. Né? Tinha um questionário para ser preenchido, mas de qualquer forma, o que ficou como dúvida depois é se esse experimento traduz o que acontece aqui fora. E a gente fica sem saber até hoje. Por isso que eu indiquei para vocês esse capítulo do livro da Lauren Slater. Se vocês tiverem curiosidade um dia, né, quando sobrar uma graninha, quiserem ler um bom livro, além do experimento de Milgram, você vai encontrar mais 9 casos fantásticos, né? E analisado por uma pessoa, assim, muito perspicaz. Então, ela vai discutir isso, porque ela vai entrevistar tanto pessoas que se recusaram a obedecer o homem de jaleco, como eu disse, como pessoas que foram até o fim e deram 450 volts, né? Um deles, depois, assim, até a própria história de vida dele muda, porque ele falou, de fato, eu era obediente mesmo. Inclusive, ele fala, eu era obediente porque eu era um homossexual, inclusive, que não me revelava. E era uma forma de obediência também. Obediência às convenções, obediência ao meu pai, obediência aos meus amigos, até que esse experimento vira a vida dele no avesso. Né? Então, assim, ele reconhece de fato quem ele era, entre outras coisas, né? Só uns pitacos, né?